Vamos que vamos. Vamos fechar agora com o Terreno Realty. Foi fundado aí mais ou menos há 12 anos, IPO há 10 anos, mais ou menos, 11 anos. Market cap na casa dos 4 bi, listado na NISE, mais um na NISE. Do setor industrial. Então, a gente conseguiu ver vários tipos de REITs diferentes aqui hoje, né? Então, ele é focado na aquisição, no aluguel aí também de propriedades de alta densidade, grandes, né? Em áreas populosas dos Estados Unidos e desse setor de indústria. Então, muito focado em galpões, essas coisas, né? Então aqui focado, ó, ele é com sede em São Francisco e também focado nessas áreas aqui, ó, Los Angeles, New Jersey, Nova York, São Francisco, Seattle, Miami, Washington DC. Então as principais metrópoles aí dos Estados Unidos, né? Vamos ver a apresentação dele. Fala um pouquinho da Covid, papapá, e estratégia de investimentos. Aqui, ó, focado em áreas de grande densidade populacional, também e também com facilidade de ponto de distribuição, né? De alto volume, né? Aqui os highlights também do segundo trimestre. Eu não gosto de olhar muito assim porque fica muito ruim de analisar, né? Não quero ver isso não. Depois a gente olha os balanços separados lá no ThanQ. Essa apresentação é um pouco mais simples do que as outras que a gente viu aqui hoje, né? Mas dá pra ter uma ideia. Aqui ele vem falando das emissões de ações, a maturidade da dívida, papapá. Bem ruinzinho, né? Esse de ler assim, vem tudo junto aqui, separa bullet points, tá, tipo, tá mal espaçado, né? Tá meio ruim de ler. Então vou tentar focar aqui nessas partes mais gráficos pra gente entender melhor, beleza? Então do portfólio aqui, a ocupação, que é um dos dados mais importantes, analisar. A gente vê que está 96% ocupado, então muito tranquilo, né? Os principais pontos de localização aqui, ó, 12% Seattle, em termos de mercado, né, do fundo, 18% São Francisco, 18% Los Angeles, Nova York e New Jersey quase 30%, Washington 12%, Miami 10%. Então bastante diversificado aí nas principais metrópoles. Aqui, ó, ocupação média aí, né, de 83% mais ou menos. 218 aí galpões, né, no caso, ou o que eles chamam de buildings seriam prédios, mas vejo mais como galpões, né? Industrial. Aqui, ó, a localização, né? As propriedades aí são os verdinhos, ó. Aqui. Aqui falando da mudança lá de aluguel, né? A parte do inventário, de inventário, né, de estoque caiu e a parte de aluguel subiu, né? Lá em São Francisco. A densidade populacional do terreno é a maior dentre todos os REITs aí do setor industrial na bolsa, né, aqui. Algumas aquisições recentes, ó, bem localizadas, perto de grandes rodovias, né? Até normalmente que é assim os endpoints que eles chamam, né, de centro de distribuição, né? Olha lá, ocupado por normalmente é um inquilino só, né? 100% alugado. Opa, contrato de longo prazo. Vamos ver aqui se ele fala. 2021. Então aqui focado em aluguel, também faz retrofit, né? Compra e melhora. Olha lá, ele vem explicando o que é o redevelopment work, né? Então inclui aí pintura do interior e interior, adaptação, né? Então vamos ver aqui uma foto de um galpão, né? Pegar aqui um galpão, por exemplo, e readaptar para outro tipo de empresa. Então seria no caso esse value creation pelo
redevelopment, né? Então seria uma readequação das necessidades do próximo inquilino. Então o inquilino saiu e aí vamos readequar para o próximo inquilino, né? Então isso tudo é negociável lá também, né? Não é o fundo arcando com tudo sempre, não. Ele pode negociar uma parte com o fundo, uma parte com o inquilino, fica por conta do inquilino, uma parte ele faz, né? Então aqui, ó, pintura, né? A questão do dock, das docks aqui que são importantes, né, para os caminhões saírem. Iluminação de LED, então coisas simples assim, mas que geram valor, né? Quando você olha um galpão desse aqui, ó, esse aqui, ó, o antes e o depois gera muito mais valor, né? Para você alugar fica muito mais fácil, né? Aqui a pintura, né? Uma remodelização antes e depois, modernização, desculpa. Isso gera valor, né? Aí consegue fazer novos contratos e tal, cobrar mais caro, que isso é o mais importante, né? Oferta e demanda. E aí não tem tantas informações, né, quanto eu gostaria, mas é isso, né? Uma apresentação muito simples comparada aos outros REITs, mas deu para entender, deu para pegar a ideia aí dele. Né? Você vê que são grandes galpões, que atendendo a parte do setor de logística, a gente chama de logística industrial, basicamente a mesma coisa, né? Aluga-se normalmente um galpão para uma indústria ou para uma empresa de logística. Sim, eu sei que são necessidades diferentes, mas no final dá quase no mesmo. E foi um setor que sofreu muito pouco. Então, olhando aqui as receitas, você vê que praticamente estável a receita, os custos também ficaram estáveis e aí o lucro também teve essa diferença por causa de um ganho aí com imóveis, né? Então acaba distorcendo tudo. Então, olhando aqui o FFO, vamos ver se ele dá aqui o FFO per share. Olhando aqui a questão de atividade operacional, que é um pouco parecido com o FFO, você vê que foi bem estável, né? Tirando essas distorções aí com ganho de imóveis e afins, né? Nem todo REIT coloca conforme eu falei, né? Aí, ó, digite FFO. Aqui, ó, tá aqui, ó. Funds from Operations, né? Então, tirando aquelas questões aqui, ó, de ganho com imóveis e tal, a gente veio um FFO até aumentou, né? Então, tirando as distorções dos REITs, até aumentou. Então, pegando no longo prazo, você vê que foi um REIT que sofreu muito pouco, a cotação, sei lá 60 para 45, nada demais. Gerou algum valor aí no longo prazo, lembrando isso aqui em dólar, né? Então, obviamente, gerou um valor bem tranquilo. Também linha reta para cima, cotação com FFO, trimestral também, né? Cara, isso aqui é muito poderoso, né? Quando você pega um gráfico trimestral desse aqui, é absurdo, né? E aí, gerando muito valor aí desde o IPO, né? Fez IPO mais ou menos a 20, agora está mais ou menos 60. Receita crescendo, né? Isso é muito importante. Pegando aqui margens altas, isso também é muito importante. Né? Dívida muito equilibrada, bem mais baixa do que os outros REITs, né? Do que o padrão normal dos REITs. Menor que muitas empresas por aí. Um FFO também crescente, né? Praticamente linha reta com a receita, ó, muito tranquila. Com dividendos também, então tudo certinho, apesar da dívida estar crescendo, tá meio que estável nos últimos anos, o FFO crescendo. Então não é um REIT muito assim, se alavanca, tende a se alavancar muito, né? Então é bem tranquilo. E cara, assim, muito bom, né? Assim, olhando os dados aqui, receita crescendo, EBITDA crescendo, lucro crescendo, margem crescendo, FFO crescendo, gerando caixa, payout alto, então um yield razoável, um retorno também razoável no longo prazo, linha reta para cima. Cara, é sensacional, né? Então, junto aí com o Prologis e tal, eles dominam aí também esse setor de logística, de industrial, de galpão, né? Então é muito interessante. Você vê que é bom a gente conseguir também ter essas outras opções no exterior de empresas tops demais aí, muito boas, para a gente poder diversificar o nosso capital. E os REITs também tem muito REIT bom aí para você poder estudar, depois tirar suas próprias conclusões aí. Beleza?